Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, à nossa palestra. Estamos muito felizes de receber a Rose mais uma vez. A Rose é da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Eu acho que é a segunda vez que está aqui online com a gente, né? A segunda vez pelo Zoom. Seja muito bem-vinda, Rose. Antes dela começar o estudo dela, a palestra, eu vou já falar o título, eu vou passar para a Leila, para que ela possa fazer a nossa leitura da página de preparo de hoje. Eu vou dividir a tela aqui com vocês. Está aqui, o livro Vida Feliz, de Divaldo. E ela vai fazer a leitura, então, e o comentário. Bem-vinda, Leila. Boa tarde a todos. Podemos começar? Pode sim, minha amiga. Evita as contendas sempre inúteis. Entre contentadores, a razão é sempre de quem não se envolve em discussões infrutíferas. Nessas lutas verbais e alterações violentas, surgem males de difícil reparação. As palavras que a ira põe na boca do
cercador raramente expressam o que ele pensa. Traduzem o estado de desarmonia e a necessidade de esmagar o antagonista. Esclarece com calma e argumenta serenamente. Se o outro não leva em consideração os teus conceitos, silencia e entrega ao tempo que a todos ensina sem pressa. Joana Bianchi, do livro Vida Feliz. Geralmente, né, em contenda já, um fala, outro fala, fica aquela discussão, e um quer ser mais que o outro, que acha que tem razão, aí fica aquela coisa que ninguém se entende. Aí um ofende, às vezes sem necessidade, né? Mas ninguém gosta de ser ofendido. E aquele que está mais equilibrado deve ouvir, deixar o outro falar, né? Porque ele está desarmonizado, está desequilibrado. Aí tenta esclarecer com calma, mas se você não conseguir, você deixa, né? Deixa passar, que o tempo que vai... O tempo é que entrega o tempo que a todos nos ensina sem pressa. Que a minha mãe falava, o tempo é o... Né, que ela falava, o tempo é o senhor de tudo. E é verdade, né? A gente tem que ter essa certeza. Muito bom, minha amiga. Pode fazer a prece inicial, então, Leila, por favor? Deus de amor e bondade, Mestre Jesus, Espíritos amigos, querido irmão João, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse sábado tão lindo com esses irmãos, que possamos unir os nossos pensamentos em vibrações de paz, harmonia, para envolvermos a nossa companheira Rose, que irá fazer a palestra da tarde, noite de hoje. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu vou passar a palavra para a Rose, nossa querida parceira, companheira aí da doutrina. Ela fez um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4, o item 25, que fala sobre a necessidade da encarnação. É isso, Rose? É isso mesmo, minha amiga. Seja bem-vinda, minha amiga. A palavra é sua. Eu agradeço muito aos amigos que mais uma vez nos convidaram para trabalhar sobre esse tema tão importante. E como você mesmo disse, hoje o nosso estudo vai ser de o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 25, necessidade da encarnação. Bem, o que eu gostaria de inicialmente trazer para todos nós, antes de nós entrarmos no texto do Evangelho, é traçar algumas considerações a respeito do tema. Inicialmente, nós queremos falar um pouquinho sobre a erraticidade. Envolvendo a questão da reencarnação, eu queria trazer alguns pontos. Falarmos inicialmente sobre erraticidade, depois sobre encarnação, depois sobre a reencarnação propriamente dita. Quando os espíritos desencarnam, nós costumamos dizer assim: eles estão na erraticidade. Os espíritos estão na erraticidade. Mas, na realidade, nós temos que entender que somente se encontram na erraticidade aqueles espíritos que necessitam reencarnar. Então, não são todos que se encontram na erraticidade. Por exemplo, aqueles espíritos superiores, aqueles orientadores, aqueles espíritos que cumpriram com a sua missão, que nada tem mais a expiar, eles desencarnam ou continuam no plano espiritual, mas se eles já cumpriram com a sua missão, se eles não têm mais a necessidade de reencarnar,
nós não podemos dizer que eles se encontram na erraticidade. Somente se encontram na erraticidade aqueles espíritos como nós, que precisam reencarnar. Esses espíritos, sim, eles se encontram nessa situação. Então, é uma forma que nós temos de corrigir essa questão, porque a gente usa esse termo, às vezes, de modo errado. Então, por exemplo, uma Maria de Nazaré, um Paulo de Tarso, um Bezerra de Menezes, um Francisco de Assis, eles não estão na erraticidade. Então, somente podemos utilizar esse termo quando nós tratarmos de espíritos que ainda precisam reencarnar algumas vezes. Tá? Então, isso era uma coisinha que eu queria esclarecer. Outra coisa, nós vamos falar sobre encarnação. Algumas pessoas, né, eu acredito que de forma equivocada, costumam dizer que Jesus ele reencarnou na Terra. Não é verdade. Jesus só encarnou na Terra uma vez. Qualquer espírito que venha para o planeta Terra pela primeira vez, nós não podemos usar o termo reencarnação. O termo correto é encarnação. Tá? Isso é outra coisa. Então, nós temos aqueles espíritos que estão reencarnando aqui na Terra e alguns também que estão encarnando, porque eles estão vindo para cá apenas dessa vez, pela primeira vez. Então, é outra coisa que nós precisamos entender. Agora, vamos falar sobre a reencarnação. Normalmente, quando a gente trata desse tema, muitas pessoas, de forma equivocada, acreditam que a reencarnação é alguma coisa que foi inventada, é um termo que foi inventado por Allan Kardec. Isso não é correto. O pensamento, a ideia da reencarnação, ela já existe no mundo, já existia no mundo, pelo menos uns 3.000 anos antes de Cristo. Era muito comum várias culturas acreditarem na reencarnação e falarem sobre isso, falarem sobre o tema, os espíritos reencarnando, e falarem de uma forma muito clara, sem rebuscação, sem dúvida nenhuma. Eu trouxe aqui um texto egípcio. Esse texto é de 1320 a.C. E ele diz assim: o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda das suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas essas vidas lhe serão reveladas. Um texto que a gente pode até dizer bastante atual. Bastante atual. Porque se nós lêssemos esse texto e não soubéssemos que era um texto de 1320 a.C., nós acreditaríamos que estaríamos falando sobre alguma coisa moderna, porque olha só, o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda das suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonho. E é a verdade, né? No fim, todas essas visões lhe serão reveladas. Então, é um texto de 1320 a.C. Eu trouxe um outro texto aqui, também antes de Cristo, mas um pouco mais recente. É um texto de Buda, que viveu entre 563 e 483 a.C. E esse texto de Buda diz assim: os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem que ser é mais importante que ter. Outro texto que nós podemos considerar adequado. Olha o que ele diz:
os seres humanos que se apegam demasiado. Então, ele está falando do apego, aqueles espíritos muito apegados às questões materiais, como muitos de nós conhecemos e muitos de nós ainda somos, serão obrigados a reencarnar incessantemente, serão obrigados a reencarnar várias vezes até poderem se desligar dessas questões materiais, até poderem compreender que ser é muito mais importante que ter. Outro texto atual, de Buda. E agora eu trouxe um outro, de Goethe, um filósofo já da nossa época. Ele nasceu em 1749 e desencarnou no século XIX, em 1832, bem atual. Ele desencarnou alguns anos antes da publicação de O Livro dos Espíritos. E a frase que ele deixou sobre reencarnação é a seguinte: a alma do homem é como a água, vem do céu e sobe para o céu, para depois voltar à terra em um eterno ir e vir. E nós poderíamos completar um eterno ir e vir até que essa alma se purifique e não precise mais reencarnar. Então, é uma coisa que parece estranha. Se nós encontramos um texto egípcio de 1320 a.C., e existem outros textos até mais antigos, porque essa ideia de reencarnação ela remonta até 3.000 anos que se tem notícias antes de Cristo. Então, se até o século XIX, século XVIII, XIX, se falava de reencarnação, os próprios judeus também acreditavam na reencarnação, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, mas eles acreditavam que era preciso, que a alma tinha necessidade de nascer de novo. Todo mundo conhece aquela passagem, quando os apóstolos se referem a Jesus e falam sobre Elias, sobre a vinda de Elias. E Jesus vira-se para eles e diz: mas Elias já veio. Não só veio, como vocês não o reconheceram e o mataram. Então, a gente começa a pensar o que está acontecendo, porque hoje tanta gente comenta sobre reencarnação achando que isso é uma coisa, invenção da cabeça de gente maluca. Muita gente pensa isso. Apesar das novelas, da mídia já divulgarem isso de uma forma muito clara, né? Nós temos muitas novelas, filmes falando sobre isso, já é um grande avanço, mas algumas religiões teimam em considerar isso uma fantasia. Vamos tentar entender o porquê. O porquê que até alguns séculos, 2, 3 séculos após a morte de Jesus, a ideia da reencarnação era aceita e com tranquilidade. Mas, de repente, isso acabou. De repente, passou a ser um motivo para a morte, propagarmos esse assunto. Bem, eu fiz uma pesquisa para trazer para a gente ver como é interessante essa ideia. Então, por volta do ano 400, 500 depois de Cristo, havia um imperador romano chamado Justiniano. Esse homem, esse imperador, era casado com uma mulher chamada Teodora. Teodora era uma mulher que tivera no passado uma vida não muito bem equilibrada. Parece, os historiadores contam, que ela havia sido uma prostituta. E não se sabe como ela casa-se com o imperador. Ao casar com o imperador, a primeira coisa que ela faz
é mandar matar todas aquelas mulheres que haviam trabalhado com ela, à época que ela vivia como prostituta. Mandou matar a todas. Ela não queria testemunhas do seu passado, afinal, agora ela era imperatriz. E ela era uma mulher escravocrata, era uma mulher muito cruel, muito desumana e muito preconceituosa. Quando ela começa a entrar em contato com esse pensamento, com essa ideia da reencarnação, ela não aceita isso, ela acha isso um absurdo, porque, afinal de contas, ela não queria correr o risco de desencarnar e reencarnar como uma escrava. Ela acreditava que, se essa ideia desaparecesse, a chance dela reencarnar desapareceria também. Então, ela se aproxima do Papa. À época, o Império Romano já era um império cristão, porque Justiniano tinha tornado todo o Império Romano convertido ao cristianismo. Então, ela se aproxima do Papa, chamada Papa Virgílio, e prometendo a ele algumas vantagens, logicamente o dinheiro, a riqueza estava envolvido nessas vantagens, ela pediu a ele que eliminasse essa ideia da reencarnação da Igreja Católica, que já estava formada. Então, no ano de 553 d.C., no segundo concílio de Constantinopla, que é a atual cidade de Istambul, na Turquia, numa decisão política, o concílio era católico, mas entre os cardeais e bispos havia muita política. Então, em uma decisão política, para agradar os imperadores, Teodoro e Justiniano, que eram os imperadores do Império Bizantino, foi abolida a ideia da reencarnação. E eles substituíram essa ideia, essa palavra, né? Esse termo, reencarnação, pela palavra ressurreição. E nós sabemos que a ressurreição, como ela é empregada pela Igreja, é uma coisa totalmente absurda. Porque nós sabemos que o corpo que morre, porque a morte, sim, a morte existe. Mas o que existe é a morte do corpo físico. E depois que um corpo físico morre, esse corpo não pode voltar à vida. Mas a Igreja assumiu essa ideia e, a partir desse concílio, passou a pregar essa ideia que Jesus havia ressurgido dos mortos em corpo de carne. O que é um absurdo, porque seria derrogar as leis do Senhor. Jesus ressurge dos mortos em espírito e com seu corpo espiritual. E isso é um outro estudo que é muito interessante nós fazermos, mas não é para hoje, né? Então, dessa forma, com, vamos dizer assim, um jogo político de interesse dos imperadores que não queriam aceitar a tese de poderem, no futuro, reencarnar como escravos, como servos, foi retirada a reencarnação da religião católica. E a palavra ressurreição veio substituir a ideia reencarnação. Bem, nós estamos tratando da reencarnação e nós sabemos o quanto ela é real, ela é importante e não adianta o indivíduo negar. Não é porque ele nega que ele vai deixar de passar pelo processo reencarnatório. Mas vamos analisar aqui um pouquinho como é que essas reencarnações podem ocorrer. Porque, normalmente, existem algumas religiões que elas pregam
que a reencarnação, ela só existe num processo expiatório. Algumas religiões atualmente pregam isso. Existe a reencarnação, sim, mas ela só existe num processo expiatório. O espírito precisa expiar, precisa sofrer, então ele reencarna. E nós vamos ver que não é bem assim. No Evangelho da Bíblia, eu não estou vendo vocês, mas vocês estão me vendo, nós temos aqui, no Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 3, uma passagem muito interessante. Fala da cura do cego de nascimento. Então, do versículo de 1 a 3, é o homem curado por Jesus, né? Então, o versículo começa assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi para se manifestarem nele as obras de Deus. Então, aqui, a gente percebe que os discípulos estão preocupados, porque havia alguns profetas, existiram alguns profetas do passado que pregavam que os crimes, os equívocos dos pais passariam para os filhos. Mais tarde, outros profetas vieram e negaram isso, que os filhos nunca pagariam pelos pecados dos pais, que cada um é responsável pelos seus próprios erros. Mas aqui, Jesus diz uma coisa interessante. Ele diz assim: nem ele, o cego, nem seus pais pecaram. Porque normalmente, quando alguém nasce com alguma deficiência, as pessoas mais apressadas chegam a dizer: ah, ele está sofrendo por erros de vidas passadas. É o clássico a ser dito. Se uma pessoa nasce com alguma doença grave, se uma pessoa nasce com uma dificuldade muito grande, as pessoas normalmente afirmam isso. Ele está sofrendo porque ele tem culpa. Então, ele está resgatando. Essa resposta é clássica. Mas Jesus aqui diz assim: não, ele não está sofrendo nem porque seus pais pecaram, como alguns profetas da antiguidade afirmavam, e nem por nenhuma falta dele. É a resposta de Jesus. Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas o problema que ele trazia foi para se manifestarem nele as obras de Deus. Então, vamos tentar entender o que Jesus estava querendo dizer com esse tipo de coisa. Bem, ao dizer que o pecado, que o erro, não era nem do cego, nem dos pais do cego, como alguns profetas da antiguidade afirmavam, que os filhos pagam pelo pecado dos pais, Jesus quis nos ensinar que nem todo processo reencarnatório respeita o modelo expiatório. Ele quis dizer o seguinte: essa ideia que muita gente afirma, que se alguém está sofrendo muito, se alguém está passando por grandes dificuldades, ou tem alguma doença grave, é porque está expiando, é porque está pagando alguma culpa do passado, não é verdade. Considerar apenas isso processo expiatório está errado. Não é só processo expiatório. Jesus quer dizer o seguinte, que nem todo processo reencarnatório respeita o modelo expiatório. Temos, além do processo expiatório, a reencarnação de provas e a reencarnação missionária. Na reencarnação de prova, muitas vezes o espírito solicita, ele pede uma determinada prova com o objetivo de
em sendo testado, se aprovado, subir novos degraus evolutivos. Então, às vezes, um espírito que está muito bem, obrigado, mas ele quer avançar mais. Então, ele pede uma prova muito difícil para ele passar. A espiritualidade verifica se ele tem boas chances de sair vitorioso e concede a ele essa prova. E, saindo vitorioso, ele avança espiritualmente, ele progride mais ainda. Então, aquela prova ele pediu não foi para resgatar nenhuma dívida, e sim para avançar no progresso, no seu progresso. E o outro tipo de reencarnação é a reencarnação missionária, que alguns espíritos pedem para ajudar a humanidade. Então, nós temos reencarnado no mundo, ao longo da história, vários missionários, várias pessoas que, e vejam bem, reencarnam como missionárias e muitas vezes padecem grandes sofrimentos. Aí nós, na nossa ignorância, vemos aquele companheiro sofrendo muito e dizemos o quê? Ah, se ele está sofrendo assim, é porque ele está expiando os erros passados. Não, muitas vezes ele está em missão. É uma missão, é uma tarefa que ele precisa realizar para auxiliar aqueles que estão sofrendo, seus companheiros, e muitas vezes, para poder auxiliar, ele precisa reencarnar no meio muito pobre, às vezes em meio a uma sociedade que vive em guerra. De repente ele precisa reencarnar na África. Nós temos vários países na África onde as guerrilhas estão acontecendo há décadas. Muitas pessoas morrendo, crianças morrendo. Nós temos no Afeganistão, no Paquistão, na Síria, guerras terríveis. E às vezes, em meio àquela loucura, àquela tristeza terrível, tem alguém fazendo um trabalho belíssimo de auxílio aos seus semelhantes. Uma pessoa que pode já ter sofrido graves problemas do seu corpo físico, às vezes foi amputado por causa dos bombardeios, às vezes já perdeu a sua família em meio ao bombardeio. Na África, vive naquele sofrimento terrível. Às vezes, um missionário desse pode viver num desses acampamentos que nós vemos em muitos países da Europa, de refugiados, onde homens, mulheres e crianças estão morrendo de fome, e ele está ali fazendo um trabalho de auxílio aos seus conterrâneos, e pode ser um missionário. E a gente diz, nossa, que tristeza a vida daquele homem, que sofrimento atroz. Ah, com certeza deve ter sido para estar vivendo num acampamento desse, como refugiado, um país que vive em constante guerra. Ah, com certeza esse homem lá no passado foi algum guerreiro, algum bárbaro, matou muita gente, e hoje está resgatando de forma muito dolorosa seus atos passados. Muitas vezes é um espírito que pediu essa missão a Deus e lhe foi ofertada, ou então é um espírito a quem Jesus pediu que abraçasse a tarefa, porque havia necessidade do amor que ele já possuía no coração. E ele aceitou. Então Jesus, quando diz que não foi o homem que pecou, nem foi aos seus pais, Jesus mostra que o processo de sofrimento daquele homem tinha uma outra razão.
não era expiatória, nem era por culpa dos seus próprios pais, né? Então, a gente tem que perceber isso, para não fazer aquela avaliação geral de afirmar ao ver uma pessoa numa reencarnação um pouco difícil, logo ficar falando, ele está passando por isso porque está espiando, está sofrendo muito, né? Então, no caso da reencarnação missionária, nós vemos muitos desses espíritos que já venceram determinadas situações e aceitam trabalhar auxiliando a humanidade. Mas, para que isso aconteça, é preciso que, muitas vezes, eles convivam ali em situações de dificuldade, para estarem mais próximos da dor. Então, nós vamos agora seguindo o que está aqui no nosso Evangelho, deixando esse esclarecimento sobre como a reencarnação foi retirada da religião, já que ela, no passado, ela era muito conhecida, e a questão da erraticidade também, que era uma coisa que a gente tinha que lembrar, e essa questão de entendermos que há 3 tipos de reencarnação: a expiatória, a de provas e a missionária. Então, voltando à leitura do Evangelho. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios, cuja execução Deus lhes confia. Então, olha só que coisa interessante, né? Às vezes nós nos achamos assim um pouco pequenos, e quando alguém fala, Deus confiou a você uma tarefa, a gente fica, nossa, eu ainda não estou nesse nível. Mas não é verdade. Porque o Evangelho, ele diz, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, Deus confiou a cada um de nós desígnios, tá? É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, quando nós estamos aqui, reencarnados na Terra, nós temos uma tarefa a realizar. E a realização dessa tarefa vai desenvolver a nossa inteligência. Basta a gente observar a evolução das sociedades, daquelas primeiras sociedades mais primitivas até as sociedades atuais. O quanto essas sociedades evoluíram. Isso aconteceu por quê? Porque o homem foi aprendendo a usar a sua inteligência, e isso criou maravilhas. Nós temos hoje no mundo maravilhas. Na área da tecnologia, todo dia tem uma novidade. Que coisa extraordinária. Olha, nós estamos aí em meio à pandemia. Se não fosse a inteligência dos homens, hoje nós não estaríamos aqui fazendo esse estudo. Quem poderia imaginar isso há 40 anos atrás? Mas hoje não. Nós estamos próximos uns dos outros através da tecnologia, que nos permite a reunião de vários companheiros em várias partes do mundo. Se uma pessoa estiver agora, nesse momento, nos Estados Unidos, no Japão, na China, no Afeganistão, e ela tiver a senha dessa reunião, ela pode estar conosco, participando ativamente.
Quando víamos isso lá na década de 70, nos filmes de ficção científica, nós ficávamos assim pensando, nossa, que maravilha, aquelas pessoas se comunicando por uma tela, falando nas naves espaciais com o pessoal na Terra. Que coisa, isso é fantasia, não vai acontecer. Está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. A criança está usando essa tecnologia. Então, é necessário o nosso esforço durante a nossa reencarnação para podermos desenvolver a nossa inteligência. Mas essa inteligência não é para ser desenvolvida apenas para as tecnologias, apenas para o nosso bem-estar material. Nós precisamos também desenvolver essa inteligência para evoluirmos espiritualmente, fazendo as reflexões sobre os ensinos que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás, quando essas tecnologias não existiam. E como o ensino de Jesus é atemporal, nós podemos hoje ter todos esses ensinos através dos livros, através das palestras, dos seminários que estão acontecendo de uma maneira fantástica durante esse período da pandemia, é live para tudo quanto é lado, e tudo ao nosso alcance. Ensinos do Senhor para nós refletirmos, para usarmos a nossa inteligência durante a nossa reencarnação e retirarmos dali o que for melhor para a nossa evolução, para o nosso progresso. E quando progredimos, toda a sociedade progride. Então, sendo soberanamente justo, como está escrito aqui no Evangelho, Deus, e Ele é soberanamente justo, tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, e deu a todos as mesmas oportunidades, as mesmas condições. Ninguém tem o direito de reclamar do Senhor Deus. Ninguém. Porque Ele deu oportunidades, talentos, para que todos os espíritos criados por Ele pudessem crescer, evoluir e usar a sua inteligência e cumprir as suas obrigações. Isso é importantíssimo. Qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Então, se Deus desse algum privilégio a alguém, ele não seria mais o Deus de justiça. Então, quando as pessoas falam que existem assim, pessoas de outras religiões, né? Ah, tem os anjos, os arcanjos, os querubins, seres que já foram criados perfeitos, não é verdade. Não é verdade. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Aí está a certeza, a prova da perfeição do Senhor. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, como nós falamos antes. Nós temos as reencarnações expiatórias, as reencarnações de provas e as reencarnações missionárias. Então, aqueles espíritos ainda inferiores, ou poderíamos dizer perfectíveis, que são a caminho da perfeição, têm a necessidade, serão obrigados a reencarnar para evoluir. Sem reencarnação não tem evolução. Então, todos nós, aqueles que estamos nesse nível evolutivo, nesse degrau, num planeta de provas e expiações, e que não são missionários, têm a obrigação de reencarnar. Mas isso é transitório. Vai chegar um momento
em que nós não precisaremos mais reencarnar. Aí sim, nós só reencarnaremos quando decidirmos pedir uma prova ou quando o Senhor achar que temos que passar por uma prova. Ou quando decidirmos por uma missão ou formos convidados pelo Senhor para abraçar uma missão. Mas aí não será mais aquela reencarnação expiatória. E no Livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec faz a seguinte pergunta. É o capítulo 2, que tem por título Da Encarnação dos Espíritos. Objetivo da encarnação. Questão 132. Kardec pergunta o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os imortais respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Olha aí o que nós falamos. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, essas dificuldades que nós vivemos na vida corporal são necessárias para que a gente possa chegar à evolução. Nisso é que está a expiação. Então, o sofrimento está nas dificuldades que nós temos que enfrentar. Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Por quê? Nós temos que nos prepararmos muito bem. Porque quando nos tornarmos espíritos perfeitos, e todos nós o seremos, nós temos que estar bem fortes, bem equilibrados, para poder abraçar uma missão. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Que instrumento é esse? É o nosso corpo. É o nosso perispírito. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Repare, a nossa tarefa, ela visa concorrer para a obra geral, que é a obra de Deus. E ao auxiliar nessa obra geral, eu me adianto. Então, tem uma notinha aqui de Kardec, que ele diz assim: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se cadeia, tudo é solidário na natureza. Então, nós percebemos que tudo está correto e que a encarnação é uma oportunidade que temos nós, os espíritos, de evoluir. Continuando aqui no Evangelho. É uma tarefa que Deus lhes impõe. Então, Deus nos impõe essa tarefa quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Então, é uma tarefa que Deus impõe aos espíritos quando eles iniciam a vida. E durante a encarnação, nós teremos o livre-arbítrio a nos auxiliar. Mas será que nós sabemos usar esse livre-arbítrio? Inicialmente, é claro que os espíritos terão dificuldades por ainda não entenderem bem como as coisas funcionam. Mas depois, tudo vai caminhar tranquilamente. E na questão 133 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Isso é muito importante, porque tem gente que sai pregando também por aí, que tem espírito que desde o início segue uma linha reta, sempre acertando, sempre acertando. Olha o que os espíritos dizem: todos são criados simples e ignorantes.
e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Eles não dizem que tem espíritos que, desde que foram criados, seguem uma linha reta, acertando sempre. Eles não dizem isso. Eles dizem que todos foram criados simples e ignorantes, dando a entender que nós vamos errar e acertar várias vezes, cair e levantar várias vezes, até aprendermos o ensino e nos mantermos, aí sim, de pé, em linha reta. Então ele diz aqui, Deus que é justo não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem mérito. 133A. Mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem se isso nos isenta dos sofrimentos da vida corporal? E os espíritos respondem, chegam mais depressa ao fim. Aquele que errar menos chega mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito, dos erros, das quedas que os espíritos tiveram. Quanto menos imperfeições, olha aqui, quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então ele diz bem, quanto menos imperfeições, querendo mostrar o quê? Todos os espíritos vão ter imperfeições. Todos vão errar. Todos vão, de alguma forma, cair. Agora, aquele que errar menos, chega primeiro. Não é? Continuando aqui no Evangelho. Os que desempenham com zelo, com esmero, essa tarefa, transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Cuidado aqui, que tem uma palavra que ele diz assim, podem indefinidamente. Mas isso não quer dizer que ele pode prolongar para toda a eternidade. Quando ele diz que eles podem prolongar indefinidamente, quer dizer, podem prolongar por um tempo muito longo. Mas terá um dia que isso vai acabar. Porque ninguém poderá ficar eternamente equivocado. E essa ideia de ficar por um longo tempo equivocado, passando por sofrimentos, é que dá a ideia de que você está sofrendo tanto que parece ser um castigo divino, quando nós sabemos que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus, o nosso Pai, não castiga ninguém indefinidamente. Então, para nós encerrarmos, nós vamos trazer duas considerações, uma nossa e outra do livro O Céu e o Inferno. O espírito, na realidade, ele não necessita sofrer muito para aprender e evoluir. Ele pode, no exercício voluntário do bem e do amor ao próximo, na prática dos bons exemplos à sua volta, conquistar as alegrias de realizar a caridade, que é o amor em ação, evitando assim enormes tormentos que o alcançariam com esse mesmo objetivo. Então, uma forma que nós temos de evitar o sofrimento é o quê? É amar. Porque se nós amarmos de verdade, nós teremos os nossos sofrimentos diminuídos. Afinal, foi o próprio Jesus que disse, muitos pecados, quer dizer, muitas dores serão evitadas àquele que muito amar. Então, uma regra para nós evoluirmos mais rápido e sofrermos muito menos é amar os nossos semelhantes. Agora, lembrando que os nossos semelhantes não são apenas aqueles que são os nossos queridos. É toda a humanidade, toda a humanidade. E também, para nós encerrarmos, eu trouxe aqui do livro O Céu e o Inferno, na sua primeira parte, capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. No item 15 e 19,
o seguinte: uma condição que é inerente à inferioridade dos espíritos é a de não ver o fim de sua situação e acreditar que sofrem para sempre. Isso faz para eles, que o castigo parece eterno. É aquilo que nós falamos aqui, né? Quando os que, ao contrário, como está no Evangelho, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstram, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando ela aparece que se torna um castigo. Então, isso é uma ideia que tem aqueles espíritos inferiores. Eles, por continuarem se equivocando sistematicamente, vão continuar a sofrer. Por quê? Porque eles precisam se reajustar com a lei. Enquanto eles não despertarem, enquanto a cegueira não desaparecer de seus olhos, enquanto eles não verem a verdade, a dor vai bater na porta deles. E aí essa dor será tão intensa que parecerá um castigo divino eterno. Por isso que tem essa ideia das penas eternas, que na realidade não são eternas, mas elas parecem eternas, porque a dor é tanta e é tão longa que surgiu essa ideia das penas eternas. Mas elas desaparecem a partir do momento que o homem se reconciliar com as leis divinas. E no item 19, está escrito assim: como o espírito conserva sempre o seu livre-arbítrio, melhora às vezes de maneira lenta, e sua obstinação no mal é bastante tenaz. Pode persistir nessa situação durante anos e séculos, mas chega sempre um momento em que a sua teimosia em desafiar a justiça de Deus se abate diante do sofrimento. Então, malgrado a sua fanfarronice, ele reconhece o poder supremo que o domina. Desde o momento em que manifesta as primeiras luzes do arrependimento, Deus o faz entrever a esperança. Nenhum espírito está na condição de nunca se melhorar. Se assim fosse, ele estaria fatalmente destinado a uma eterna situação de inferioridade e escaparia à lei da evolução que rege providencialmente todas as criaturas. Sejam quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm o seu anjo de guarda que vela por eles, vigia as expansões da sua alma e se esforça para despertar-lhes bons pensamentos, desejo de progredir e de reparar numa nova existência o mal que tenham feito. Então a gente percebe que a reencarnação é a grande prova da misericórdia divina, porque o Senhor dá a todos os espíritos sempre novas oportunidades para que eles despertem, para que eles vejam a verdade, para que eles reconheçam Jesus como nosso mestre e mergulhem nos seus ensinos, colocando-os em prática, para que se tornem espíritos livres do mal, do equívoco, do pecado, e assim possam se tornar discípulos operosos do Mestre Jesus, para que assim todos nós, um dia, possamos cooperar efetivamente na seara do Senhor. E como nós falamos hoje sobre reencarnação, graças a Deus que a reencarnação existe, porque o que seria de nós sem ela? Então, que todos nós possamos aproveitar bem essa nossa reencarnação, mergulhando nos ensinos de Jesus, aprendendo as suas máximas, colocando em prática tudo aquilo que ele ensinou, buscando amar os nossos semelhantes, porque aí estaremos colaborando com a obra do Senhor. E é esse a razão por estarmos aqui. Foi para isso que nós fomos criados. Então, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade
de estarmos aqui na tarde de hoje, refletindo mais uma vez sobre esses ensinamentos dessa doutrina tão abençoada. Agradeço a casa, agradeço aos trabalhadores que estiveram conosco até agora. E que o Senhor abençoe a todos nós. Rose, não tem nem muitas palavras para te agradecer e te dizer o quanto esse estudo seu hoje é uma oportunidade para todos nós, porque você trouxe uma série de elementos provocadores para a nossa reflexão. Você falou muito da reencarnação e da tarefa, e eu até fui anotando aqui o encadeamento que você foi fazendo como categorias. A tarefa é para desenvolver a inteligência, você ter o conhecimento, você usar o seu livre-arbítrio, fazer as suas escolhas, para ter a sua autonomia moral e a sua evolução espiritual. Eu acho que você foi fazendo esse encadeamento em todo o seu estudo. Que maravilha! Que nós todos possamos sair desse estudo hoje com esse elemento provocador seu, de continuar estudando. Muito obrigada, minha amiga. Eu que agradeço a oportunidade de trabalho a todos vocês e quero deixar um beijo no coração de todos. Obrigada. Eu vou pedir a Leila para fazer, então, a nossa prece final. Liberei aí, Leila, seu microfone. Libera seu microfone, Leila. Tá. Então, agradecemos a Rose, que Deus abençoe. Um grande beijo no seu coração. Então, vamos agradecer mais uma vez a Deus por esses momentos que tivemos aqui juntos. Rogamos, Senhor, por todos os enfermos, esses que adoeceram agora nessa Covid, e todos que se encontram nos hospitais, que eles possam, Senhor, receber essa vibração de paz, que eles possam, Senhor, ter a sua fé fortalecida, acreditando que nunca estão só. Rogamos também por esses médicos, enfermeiros e todos os outros trabalhadores envolvidos nesse trabalho de amor, que eles possam também, Senhor, serem abençoados. Que o lar de cada um desses irmãos possa receber essa vibração de paz e de amor. Pedimos também pelos irmãos aqui presentes, pelos médios da nossa casa, pela nossa família, que todos nós possamos também ser envolvidos nessa paz, nesse amor, e que essa paz, Senhor, possamos levar até o nosso lar, envolvendo a todos que lá se encontram, encarnados e desencarnados. Pedimos também pelos nossos irmãos que ainda se complazem com o mal, que eles possam, Senhor, receber a luz do amor, a luz do esclarecimento. Pedimos também pelos nossos governantes, para que eles possam ser abençoados. Que todo o nosso planeta possa ser abençoado, Jesus. Rogamos agora pelos nossos irmãos desencarnados, aos que estão desencarnando nesse momento, hoje, com essa doença, todos esses irmãos, que eles possam ser recebidos, Pai, na pátria espiritual, que eles possam ser tranquilizados, que eles possam ter paz no coração, e que a sua família, a família de cada um desses companheiros também possam ser abençoados. E aos irmãos que já se encontram há mais tempo, que eles possam também receber o nosso abraço, essa vibração de paz e de amor. Estamos em pensamentos, levando a cada um desses irmãos um ramalhete de flor. Que Jesus os abençoe hoje, agora e sempre. E assim, Senhor,
Agradecidos estamos. Pedimos, Senhor, permissão a Jesus. Terminou, né? Muito obrigada, Leila, pela oração que você fez, pela nossa prece. A Rose, mais uma vez, estou liberando aqui os microfones para a gente dar aquele tchau. Fiquem com Deus, muita paz no coração e um abraço fraterno. Até mais tarde para o grupo do Cefac aí, que ainda tem estudo 9 horas. Um beijo, gente. Beijo, Tchau, obrigada. Beijo grande. Tchau. Beijo, Rose. Tchau, um abraço.